Quero vos convidar, por gentileza, a estarem abrindo as vossas Bíblias no livro de Jó, no seu capítulo de número 42. Estaremos lendo nesta feita os versículos de número 1 ao versículo de número 3 e posteriormente, na mesma página, na mesma folha como na minha Bíblia, no versículo de número 10. Amém? Jó, capítulo de número 42, versículo 1, nos diz assim: Então respondeu Jó ao Senhor e disse: Bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Quem é aquele que dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso, falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Versículo de número 10. E o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou a Jó outro tanto, em dobro a tudo quanto dantes possuía. Assentei-vos, glorificando ao nome do nosso Deus, que é digno de toda a honra e de toda a glória. Queridos, nesta manhã estaremos meditando em uma palavra, em um texto aonde nos é já conhecido de todos nós. Quem não conhece a história do irmão Jó, um homem que tem, através da sua vida, uma demonstração de fé, tanto que para nós está exposto na palavra de Deus, para o nosso fortalecimento, para que quando enfrentamos batalhas difíceis em nossas vidas, a palavra de Deus, quando lemos e meditamos nela, nós encontramos um refúgio e um abrigo e até mesmo um manual para todos nós, que tem nos mostrado o que devemos fazer. Deus abençoe. Quando nós passamos por situações difíceis na nossa vida, então quando lemos a palavra de Deus e meditamos em passagem e em histórias como a história de Jó, nós encontramos algo de bom para nós, como exemplo, que nós nunca devemos deixar de confiar no Senhor. Mas nesta manhã, eu quero vos trazer a lembrança este texto, porque embora nós conheçamos e saibamos o que há neste texto da palavra de Deus, às vezes é necessário trazermos a memória, a lembrança daquilo que Deus fez pelos seus e entender que mesmo nos dias de hoje, o nosso Deus, Ele não mudou, mas o nosso Deus ainda continua sendo o mesmo, e o mesmo Deus do passado, que operava no passado, é o mesmo Deus que ainda hoje na sua vida, na sua causa, que às vezes ao seu ver e ao seu entender pareça-se ser difícil ou até mesmo impossível, a palavra de Deus irá nos dizer: para o homem é impossível, mas para Deus nada é impossível. Então, preste atenção neste texto e nessa história. E o tema que venho trazer
referido a este texto nesta manhã, para os meus amados irmãos, ele tem por título a nos dizer: quando somos tentados a pecar contra Deus. Quando somos tentados a pecar contra Deus. Vejamos que, à luz da palavra de Deus, há vários homens e até mesmo mulheres que foram chamadas para servir ao Senhor. Mas todos estes e todas estas passaram por desafios em suas vidas. Me lembro bem de que quando os irmãos de José o venderam para serem escravo, por causa do ciúme que tinha do seu irmão, a respeito do carinho em especial que o seu pai tinha para com ele, eles então intentaram em seu coração matarem a José, mas não tendo concretado o plano que tinham, eles venderam o seu irmão para ser escravo. E agora, ele tendo sido levado ao Egito para ser escravo, vejamos que ali, quando ele foi vendido para ser escravo, ele foi servir na casa de um dos senhores daquela época. E na casa daquele senhor havia a sua esposa. E a sua esposa, posso imaginar, talvez muito bela, muito linda e muito formosa à vista. E tendo ela olhado para José, um jovem rapaz, um jovem novo, e vendo ele formoso, bonito, às vezes tendo um pouquinho de músculos em seus braços, possamos imaginar, ela olhou para aquele jovem rapaz e pensou consigo: olha, que jovem atraente. E olhou para o seu marido e pensou: está barrigudo, já não está tão mais atraente como antes. Já não está mais tão atraente como antes. Eita glória. Mas nós vejamos que esta mulher, sendo atraída por aquele jovem rapaz, agora ela vai querer ter um caso com aquele rapaz. Agora ela vai querer se relacionar com aquele rapaz. Só que aquele rapaz tinha algo diferente nele. Ele servia a um Deus vivo, a um Deus cujos olhos não estão tampados para não poder ver o que ele pudesse fazer mediante aquela situação. E ele, diante de uma situação como esta, sendo tentado pecar contra Deus, o que ele escolheu? Fugir da tentação, fugir daquilo que estava ele sendo tentado, não tendo ele assim pecado contra o seu Deus. Vejamos, a palavra do Senhor, ela nos deixa inúmeros exemplos de homens, de mulheres que foram tentados, como Abraão, abrir mão da promessa do Senhor e trilhar por caminhos diferentes, quando o Senhor lhe fez uma promessa para que saísse da sua terra para uma terra que ele mostraria e faria dele uma grande nação. Vejamos que Abraão, ele teve por inúmeras vezes, por causa até mesmo do tempo que demorava, a tentação de pecar contra Deus, de negar o nome do Deus que ouviu falar consigo mesmo, e poder assim, por incredulidade, pecar contra o Senhor. Mas a palavra de Deus, no livro de Romanos, irá nos dizer no capítulo 4, que Abraão, ele escolheu ser fiel ao Senhor, não duvidando da promessa de Deus por incredulidade, não, em nenhum momento ele duvidou da promessa do Senhor. Mas sabe o que ele fez? Ele creu que aquele que havia feito a promessa para ele, ele também era fiel para cumprir. Sabe o que isso nos mostra? Que quando Deus faz uma
uma promessa para mim. E quando Deus faz uma promessa para você, quando Deus tem te chamado, não sei de onde você saiu, eu não sentei para saber a tua história, eu não sei o que você passou na sua vida, eu não sei qual foi o teu sofrimento que você passou para estar aqui hoje, mas o Deus que te fez a promessa, o Deus que te chamou lá do fundo do poço, este mesmo Deus, Ele é capaz de cumprir a promessa que Ele te fez lá no passado, assim como Ele me fez lá quando eu estava lá no Brasil, e estava eu não conhecia ainda a minha atual esposa, mas Deus, sabendo, sendo um Deus onisciente, Ele disse: eu te levarei sobre as asas do anjo para pregar a minha palavra. Vejamos que eu ainda não conhecia a minha esposa, e nós sabemos que nós não sabemos os pensamentos, os planos do nosso Deus para nós, mas sabemos que Ele é fiel em todo tempo para cumprir. Sabe qual é a prova disso? Você está me vendo aqui hoje. Eu não sabia, mas o Senhor cumpriu com a sua promessa, e para a sua glória e para a sua honra eu me encontro aqui. Você se encontra aqui para a honra e glória do Senhor. Abraão também foi tentado pecar contra Deus, mas ele não se deixou se levar pela tentação, mas ele foi fiel ao Senhor. Mas agora, adentrando neste texto, a partir do capítulo 1 do livro de Jó, irá nos testificar que havia um homem. O texto começa muito forte, fortíssimo. Havia um homem da terra de Uz. Vejamos que o texto irá especificar apenas um homem. E quem era este homem? Cujo nome era Jó. E sabe qual eram as características deste homem que o escritor, embora não saibamos quem foi ao certo que escreveu este livro de Jó, as características de Jó, o escritor ele vem escrever nos dizendo que Jó, este homem era um homem sincero, um homem que tinha sinceridade em seu coração, um homem que não agia com falsidade, mas um homem que era sincero no que falava, um homem que dizia a verdade que estava em seu coração. E também este homem era um homem reto, um homem temente a Deus. E a sua próxima característica é um homem que se desviava-se do mal. Quando leio este versículo, eu vejo que, assim como os exemplos que dei de José e o exemplo que dei de Abraão, vejamos que todos estes, se eles não fossem homens de Deus, eles não teriam se desviado-se do mal, mas eles tinham também as características de um homem de Deus, sendo um homem justo, um homem reto, um homem sincero e temente a Deus. E vejamos que Jó, por causa da sua sinceridade, por causa da sua fidelidade, por causa de ser um homem temente a Deus, em uma época em que o escritor não irá nos especificar. Há muitos que imaginam que este livro de Jó, ele foi escrito na mesma época de Abraão. Outros irão dizer que foi escrito na época de Salomão, ou até mesmo alguns anos antes de Cristo.
Mas quando me apego e me atenho a este texto, vem-me ao pensamento um homem. Eu não sei como era a sua época, mas lendo o texto, vem-me à mente um seguinte pensamento. Em uma época aonde não havia uma congregação estabelecida para falar do amor de Cristo, aonde em uma época Jó não poderia sair da sua casa com a sua família e poder dizer: eu vou na igreja lá de Taruí nesta manhã e estarei adorando ao nome do Senhor. E lá na igreja de Taruí eu estarei vendo testemunhos de homens, de mulheres que receberam milagres do Senhor, de homens que foram curados de enfermidades que pareciam ser impossíveis ao homem, mas foram possíveis a Deus. Vejamos que Jó, ele está vivendo em uma época onde posso imaginar que não se havia uma congregação para se congregar, ou até mesmo alguém que pudesse lhe pregar sobre Deus, alguém que pudesse lhe falar sobre Deus. O que vem me entender a palavra do Senhor, quando a palavra de Deus irá nos dizer que a fé ela vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus, a palavra do Senhor. Jó, eu posso imaginar comigo, embora o texto ele não nos diz, mas nós podemos ir um pouco mais além, que Jó ele ouviu a voz do Senhor, que Jó ele creu em Deus, que Jó ele decidiu em seu coração: não, eu quero servir este Deus, mesmo sem ver a Deus, mesmo sem ver os milagres que você tem a oportunidade nos dias de hoje enxergar, mesmo sem poder abrir o seu celular hoje na palma das suas mãos, com a tecnologia avançada, e ler um texto que nos diz que Jesus morreu na cruz do Calvário por amor a mim e por amor a ti. Vejamos que este texto irá nos mostrar um Jó que ele mesmo não vendo, ele creu e entendeu que o Senhor, ele era Deus fiel, justo e verdadeiro. O Senhor, ele era o único e suficiente Deus. Aleluias. E vejamos que nesta época Jó, por causa da sua fidelidade para com o Senhor, por causa de servir a Deus, Deus irá prosperar a vida de Jó. Jó ele se tornou um homem muito próspero, um homem muito abençoado, e ele foi pai de 7 filhos e 3 filhas. Vejamos, se para você que tem 2, tem 1, ou até mesmo 3 filhos, não é fácil, imagina ser pai de 10 filhos. O meu pai conta uma história muito interessante. O meu pai, eu não conhecia, eu não tive a oportunidade de conhecer todos meus irmãos, mas o meu pai diz ter tido, e a minha família, que são mais velhos do que eu, concorda e assina embaixo, que o meu pai foi pai de 37 filhos. Imagine-se, não é fácil, mas Jó, ele foi um homem abençoado, porque os filhos são herança do Senhor. E Jó teve 10 filhos, sendo 7 filhos homens e 3 filhas mulheres. Mas o Senhor não prosperou apenas Jó na quantidade de filhos, mas Deus também prosperou no gado que ele tinha. Deus prosperou
nas ovelhas, nos camelos, as fazendas de Jó, e os seus celeiros eram enormes. E a palavra de Deus irá nos dizer que Jó, ele tinha servos e servas, e ele era o maior de todo o Oriente, de toda a região dali, por causa da sua fidelidade para com Deus, por causa que ele era um homem reto para com Deus. Mas só que um dia, o texto, a partir do versículo 6, irá nos dizer que quando os filhos vieram se apresentar diante de Deus, estava no meio deles um ser por nome de Satanás. E Deus, olhando para Satanás, ele irá olhar para Satanás e perguntar: de onde vens? E a palavra de Deus irá nos dizer que ele disse e respondeu a Deus: de rodear pela terra e passear por ela. A palavra de Deus nos diz que o inimigo está ao nosso derredor, bramando como leão, procurando a quem possa tragar. E neste dia, Deus olhou para Satanás e disse para ele: tens observado o meu servo Jó, homem justo, um homem reto, um homem fiel, temente a mim e que se desvia do mal. Quando eu estava lendo este texto, juntamente com a minha família na minha casa, que tive a oportunidade de estar ministrando sobre eles esta palavra, algo muito interessante falou comigo. Quando nós recebemos um elogio de nosso pai, de nosso irmão, quando nós recebemos um elogio da nossa esposa, quando ela nos diz: olha, embora você esteja um pouquinho gordinho, mas ainda você é bonitão, você ainda é lindão, você é meu marido e eu te amo. E quando a sua mulher, e quando você olha para ela e você diz para ela: olha como você é formosa, olha como você ainda permanece linda como o dia que te conheci. Elogios como estes alegram o nosso coração, não alegra? Imagina o próprio Deus olhando para você e te elogiando. O próprio Deus que conhece você. Eu costumo dizer para minha esposa, ela tem um monte de cabelo, é cabeluda, e eu falo com ela da seguinte maneira: você é cabeluda, mas existe alguém que sabe a quantidade certinha de cabelo que tem na sua cabeça. Quem é? Deus. O nosso Deus conhece cada detalhe nosso, e até mesmo a quantidade de fios de cabelo que há em nós. Até os que não têm, até os que pela fé enxergam. Aleluias. Mas, queridos, receber um elogio, receber um testemunho do próprio Deus a nosso respeito não tem valor. Deus olhou para o teu servo Jó e viu que ele era um homem temente a ele, um homem que se desviava do mal, um homem que verdadeiramente servia a Deus, não porque ele tinha muito bens, mas por causa que amava ao Senhor. E Satanás, todo enciumado, ele olhou para Deus e falou: é fácil adorar ao Senhor quando se tem alguns milhões ali na conta, né?
É fácil quando o irmão coloca a mão sobre isso aqui e prospera. É fácil quando você dobra o joelhinho lá na sua casa lá e fala: Senhor, eu quero uma casa, Senhor. E vai lá e ganha a casa que você precisa. O carro. É fácil. Agora eu quero ver sobre tudo quanto Jó tinha. Se você tirar e tocar-lhe sobre tudo quanto tem, se ele não irá blasfemar contra ti, se ele não irá virar as costas contra ti. E Deus, que é sabedor de todas as coisas, ele disse a Satanás: está bem, eu mesmo não, mas vai você lá. Se você está dizendo, eu te dou autoridade para tocar em tudo quanto Jó tem, mas somente contra a vida dele, não. E foi Satanás. E a notícia que nos diz que quando Jó ele vinha diante da presença de Deus, ele sacrificava pelos seus filhos, pois amava muito aos seus filhos. E os seus filhos, eu já vi que eles gostavam de fazer uma festinha, gostavam de fazer um banquete, porque a palavra de Deus irá nos dizer que eles faziam um banquete na casa de cada um por vez, e o banquete durava dias. E vejamos que Jó ele sacrificava pelos seus filhos, porque dizia em seu coração: talvez os meus filhos pecaram contra ti, então eu sacrificarei ao Senhor pelos meus filhos. Vejamos que quando um dia esses jovens eles estavam se banqueteando mais uma vez em uma dessas festas, veio a notícia até Jó através de um mensageiro dizendo a Jó: olha, saiu os sabeus, e eles deram sobre os seus bois e sobre os jumentos que estavam lá no pasto, e roubaram tudo, e mataram todos os teus servos a fio da espada. Somente eu restei para lhe trazer a notícia. E Jó, olhando para aquela situação, pensou: fazer o quê? Mas a palavra de Deus irá nos dizer que mau mensageiro acabou de falar. Veio outro e diz: ai, ai, ai. É o que eu sempre falo com meu sogro, porque o trabalho nosso é difícil. Aí nós falamos junto lá: não tem trabalho que é ruim, que não parece que não vai piorar. E quando pensa que não pode piorar, piora mais. Piora mais. É difícil. Mas então vejamos, veio outro mensageiro para trazer a palavra de Deus, vai dizer que é boa nova, né? A notícia. Ele vem dizer a Jó: fogo do céu caiu. E a expressão fogo do céu naquela época pode-se dizer que é aparentemente um raio muito forte. Caiu sobre as ovelhas, sobre os teus servos que estavam cuidando das ovelhas, e matou tudo. Vejamos que a palavra de Deus irá nos dizer que havia aproximadamente 7.000 ovelhas. Então tinha que ser um raio muito forte. Muito forte. Um raio forte. Forte demais. E esse raio caiu tão forte que matou todo mundo. E o mensageiro falou: e sobrou só eu, Jó. Aí Jó olhou para ele e falou assim: meu Deus, mas esse raio não foi tão forte não. Senão você ficava lá e não trazia essa notícia para mim de novo. Mas tá bom, continuemos. Aí vem outro: as notícias são difíceis.
Imagina você recebendo notícias como esta. Situações como essa, são poucos que resistem. São poucos que têm capacidade psicológica e física para suportar tal coisa. Aí vem outro mensageiro, não sei enviado de quem, e vem dizer para Jó: os caldeus juntou 3 bandinhos. O mais forte do Oriente era Jó. Ele mandou só 3 bandos e deu sobre os seus camelos, matou os teus servos a fio da espada e levou tudo que era seu. E Jó disse, deve ter pensado consigo mesmo: é bem material, recupera, amém. Mas só que, meus irmãos, eu estou falando que não há notícia ruim que não possa piorar. Vem outra. Esta é abalável e é algo que toca todos nós que somos pais. Não existe ninguém que não seja pai aqui. Agora, vem o outro, a notícia a dizer: Jó, estavam os teus filhos, os teus 10 filhos, a saber, na casa do primogênito teu, e dizer para ti uma notícia não tão boa. Eu não sei se esse mensageiro ele teve a oportunidade de conversar com os outros, mas eu creio que não, que senão eu acho que ele nem abriria a boca por medo da sua vida, porque eles falam que o mensageiro que leva a notícia normalmente sempre se dá mal. Mas ele teve que dar essa notícia para Jó, que enquanto estavam os teus filhos naquele banquete, veio o vento dos 4 cantos. Da onde? Os 4 cantos, imagina comigo: 1, 2, 3, 4. Para onde você vai fugir? Para lugar nenhum. Normalmente as igrejas, elas não são feitas em círculo, elas são feitas em quadrados. Normalmente casas, tudo, dos 4 cantos. E veio sobre a casa onde estavam os teus filhos, e todos morreram. E só eu restei para te trazer a notícia. Quando somos tentados pecar contra Deus, é algo terrível para nós. Perdeu os bens que ele tinha, e em tudo que ele tinha, ele reconhecia a grandeza do seu Deus, e sabia que todos os bens que ele havia conquistado foi Deus quem deu. Mas agora é uma notícia muito triste, a perca dos seus filhos, porque o bem material, vejamos que é possível, ao nosso ver, recuperar. Mas quando olhamos a fé de Jó sendo provada, e ele sendo tentado através agora da perca dos seus filhos a pecar contra Deus, o inacreditável irá acontecer. Ele irá dobrar os seus joelhos, rasgar as suas vestes, raspar a sua cabeça e deitar lá no pó e se humilhar diante do seu Deus. Versículo de número 20. Então Jó rasgou o seu manto, raspou sua cabeça e lançou-se na terra e adorou. O quê? Ele adorou a Deus. Não é fácil, quando você tem uma perca muito grande na sua vida, adorar ao nome do Senhor. Somente quem passa sabe. Quem é provado sente e sabe.
E às vezes nós pensamos, a primeira coisa que nós pensamos é como o povo de Israel sempre pensou: o Senhor nos abandonou, o Senhor se esqueceu de nós. Eu acho que na primeira notícia, eu acho que o primeiro mensageiro já teria abrido a boca. Por quê? Porque estamos vivendo em uma época, aonde estamos sendo treinados, sendo doutrinados, ensinados a sermos filhos mimados. Como assim, ô pregador? Filhos mimados. Porque quando não recebemos aquilo que clamamos, nós murmuramos. Quando aquilo que nós, com tanto sacrifício, conquistamos e perdemos por algum motivo, até mesmo por falha nossa, a primeira coisa que nós falamos: ah, Deus virou as costas para mim, Deus não me ama, ah, Deus me rejeitou. Está dando tudo errado, é verdade, pastor, está dando tudo errado. É a primeira coisa que sai da sua boca. Mas vejamos que esse exemplo deste servo do Senhor é algo que temos de seguir como exemplo para nós. Que quando a situação parece ser impossível, e quando a dor parece ser impossível de suportar em seu coração, quando você não consegue mais carregar o fardo sobre as suas costas, o Senhor Jesus, Ele nos ensinou: carregai o meu fardo, porque o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. E quando você não suportar levar a cruz, eu te ajudo. Esta manhã nós estamos sendo ministrados com esta palavra, não é em vão. Porque durante a semana, todos nós, não há um de nós, nenhum, ouça bem, não há nenhum de nós que não fomos tentados a pecar contra Deus. E se de alguma maneira, se de alguma forma, durante o processo da tentação, ouça o que eu estou te falando nesta manhã, você se sente envergonhado porque você vacilou, porque você errou, e por algum motivo você cedeu à tentação. Esta manhã Deus está te dando uma oportunidade para que você se lembre daquilo que você fez, para que você se lembre da onde você errou, e nesta manhã se reconcilie com o Espírito Santo de Deus, se reconcilie novamente com o Senhor, e assim como já fez, se humilhe diante do Senhor. Porque o que o Satanás ele quer, ele não quer que você faça isso. Ele quer que você se desvie da presença do Senhor. Ele quer que você larga tudo que com tanto sacrifício você conquistou, vira as costas para isso tudo, e você vai lá para o mundão. Eu vou bailar lá no mundão, eu vou me divertir lá nas festas, nas baladas, eu vou aproveitar a vida enquanto há tempo. O que Satanás ele quer é isso. Para quê? Para olhar para Deus e falar: olá, eu falei que ele ia se desviar, eu falei que ele ia se afastar, foi só eu fazer uma tentação, e ele não aguentou e caiu, e em vez de se arrepender, ele se desviou. Eu falei. Mas o seu Deus, ele te conhece, ele sabe quem é você, ele te viu quando você estava sendo formado no ventre da sua mãe. Imagine que a tecnologia está avançada hoje. Quando você está sendo formado no ventre da sua mãe, a ultrassom está passando ali para ver, não vê? Mas Deus, ele viu o seu corpo já formado antes mesmo que ele existisse. O seu Deus, ele enxergou o teu corpo uniforme no ventre da tua mãe. E o teu Deus, ele escreveu os seus dias no seu livro da vida.
E Ele está dizendo para você: você caiu, você foi tentado, você está sendo tentado a pecar contra Deus, mas o que eu requero de você é que você rasgue as suas vestes, é que você raspe a sua cabeça espiritualmente falando, e me adore, e se humilhe diante da minha presença. Aleluia. Porque quando você se humilha na presença do Senhor, o Senhor, Ele está disposto, Ele está pronto para te ouvir e pronto para te ajudar. Aleluia. O teu inimigo, ele não vai desistir, sinto muito em te dizer, porque no capítulo 2 irá nos dizer, eu pensei que tinha acabado, eu tinha até me esquecido desse texto da continuação, para você ter ideia, mas o texto do número 2 vai continuar dizendo que os filhos de Deus devem se apresentar novamente. E quando os filhos vieram se apresentar novamente, apareceu quem? Satanás. E Deus pergunta de onde vem. Ele fala: eu venho de rodear a terra e passear. E Deus novamente irá dizer: você viu lá o meu servo Jó? Ele é reto, temente, justo, se desvia do mal. E quando você fez o que fez com ele, ele me adorou, ele voltou para mim. Olha o orgulho de Deus ao dizer: eu vejo Deus aos olhos da fé orgulhoso ao respeito de Jó. E é este mesmo testemunho que o Senhor quer dar de ti, que o Senhor quer testificar de ti. Mas Satanás, ele é insistente. Ele irá dizer: mas aí é fácil, ele é um homem saudável, ele vai dizer assim: ele vai lá, ele vai conseguir ter novos filhos, vai conseguir trabalhar e vai ser próspero novamente. Mas vê, se o Senhor não tocar na saúde dele, se ele não vai pecar contra ti. Então Deus disse a Satanás: vai lá, toca, mas somente contra a vida dele, não tires. E Satanás, ele foi, e a palavra de Deus irá nos dizer que ele foi acometido de uma enfermidade, chagas que vinham dos seus pés à cabeça. Agora com aquelas chagas, aquelas feridas, no contexto atual conhecido como lepra. Vejamos que ele irá pegar, porque às vezes a coceira, o incômodo era tão grande, ele pega um pedaço de telha para tentar arrancar, porque o sofrimento era grande. E a palavra de Deus irá nos dizer que ele se assentou nas cinzas, no relento. Mas ele foi tentado pecar contra Deus, mas ele não pecou contra Deus. E a palavra de Deus irá nos dizer: em tudo isso, Jó não pecou contra Deus. Ele permaneceu fiel ao seu Deus. E o seu testemunho ele tem falado até os dias de hoje. Pois depois de tanto sofrimento, de tanta luta, o Senhor restituiu tudo quanto Jó tinha. Tudo quanto Jó perdeu, que Satanás, ele achou que seria vencedor. Facinho. Mas ele foi envergonhado, e o nome do nosso Deus foi exaltado. Aleluia. Porque até mesmo quando a sua mulher pediu para que ele negasse ao seu Deus e morresse, ele não negou, porque entendeu que o mesmo Deus que deu, ele também é o mesmo Deus que pode tirar, e que nu ele havia nascido, e nu também voltaria ao pó, do pó ele veio, o pó retornaria. Ele não compreendia, mas o Senhor o fez entender que os seus pensamentos, que os seus caminhos são melhores do que o que nós temos. O nosso Deus em tudo é soberano, Ele sabe de todas as coisas, e Ele restituiu a Jó. Quando Jó orava pelos seus amigos, que acusavam-lhe
de ter pecado contra Deus, mas o Senhor virou o cativeiro de Jó por causa da sua fidelidade, porque quando ele foi tentado pecar contra Deus, ele não aproveitou a oportunidade para dar uma desviadinha. Ele não aproveitou a oportunidade para dizer: eu falhei mesmo, eu errei mesmo, e eu vou sair agora, Senhor, é o que eu tenho que fazer, né? Não. Deus não está falando isso para você. Deus está dizendo para você: volte a mim, torne-se a mim. A palavra de Deus irá nos dizer, quando Deus lembrava a nação de Israel: tornai-vos a mim, e eu tornarei a vós. Se você se tornar ao seu Deus com todo o seu coração, seguir a vontade de Deus, se desviar do mal, andar como um homem de Deus, como uma mulher de Deus, não importa o que você passe na sua vida, o Senhor sempre estará contigo, o Senhor continuará te abençoando, e o Senhor não te desamparará, e Ele cumprirá com a sua palavra. Por quê? Porque Deus vela com a sua palavra. Quantos aqui creem nessa palavra? Em nome de Jesus. Então coloquei-vos de pé, que o nome do nosso Deus, aqueles que podem, adorem e exaltem o nome deste Deus. Por quê? Porque o nosso Deus, Ele é fiel em tudo que Ele promete. E se você buscar na sua vida, eu não sei como é a sua vida lá fora, como você é dentro da sua casa, com o seu marido, com a sua mulher, com a sua família, até mesmo no seu trabalho, aonde você estiver. Eu não sei como você é, mas Deus sabe como você é. E se você, no seu coração, determinar ser um homem justo, reto, fiel a Deus, o Senhor, Ele prosperará a sua vida, porque Deus tem bênção para você, Deus tem bênção para a sua família, Deus Ele tem bênção para a sua casa. Mas sabe de uma coisa? Desde o princípio, meus amados irmãos, foi te dado uma coisa, sabe o que é? Você não foi controlado como os robôs de hoje em dia, que são feitas programações tecnológicas para fazerem tais ações. Não. Foi te dado algo em especial, livre-arbítrio. E esse livre-arbítrio foi nos dado para fazer uma escolha. E quando você é feito uma escolha, quando é tentado a pecar contra Deus, e você escolher se desviar do mal, escolher permanecer fiel a Deus, o Senhor, Ele abençoa tudo quanto você tem. O Senhor abençoa tudo quanto você é. E Ele capacita você para você continuar vencendo as lutas, vencendo as barreiras, para que você não permaneça nas cinzas, mas torne a se levantar, porque em todo tempo, no Senhor, há esperança para todos nós. Aleluias.